Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com a professora universitária Patrícia Andréa Panunzio Maranzano. Patrícia Andréa Panunzio Maranzano é nascida em Sorocaba em 5 de junho. É casada com Hugo Maranzano, com quem tem 3 filhos, Mariana, Lucas e Pedro. Formada em Direito pela FAD de Sorocaba em 1987, Patrícia Andréa Panunzio Maranzano tem especialização em Direito Tributário pela Uniso e mestrado em Direito Constitucional pela Unip de Campinas. Atualmente é coordenadora do curso de Direito da Uniso, a Universidade de Sorocaba, desde fevereiro de 2011. Está na universidade desde 1997 como professora, sendo supervisora de atividades complementares desde 1999 e coordenadora adjunta de 2005 a 2010. E para quem pensa que Patrícia atua somente no meio acadêmico, está enganado, pois esta jovem professora é também esportista triatlo e fez, em outubro deste ano, o meio Ironman, em Miami, modalidade que se chama 70.3 do Ironman. Patrícia, obrigado pela participação hoje no Vida Pública. Muito obrigada. Patrícia, os telespectadores estão angustiados e querem saber dessa sua atividade esportista. Que coisa é 70.3 do Ironman? O que aconteceu? Olha, é uma prova de longa distância do triatlon. E o triatlon ele é composto por 3 modalidades. É a natação, a corrida, a bicicleta e a corrida. Então, essa prova que se chama 70.3 do Ironman, foram 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. Tudo isso numa sequência. Essa foi a segunda prova que eu fiz. A primeira foi o ano passado, em Pirassununga. Ela se chama Long Distance. Foi em novembro de 2012. E agora, em 27 de outubro de 2013, aproveitando uma viagem, eu fiz essa mesma prova também em Miami, e ela chama-se 70.3 do Ironman. E eu trouxe, inclusive, a medalha aqui, a prova. Uma bela medalha. Eu terminei essa competição, e isso aqui foi muito importante, porque essas provas de longa duração, elas nos ensinam a lidar muito com a vida, a não desistir diante das dificuldades, porque é uma prova extremamente difícil. A natação é onde eu tenho a maior facilidade, porque a vida inteira eu nadei. Mas o ciclismo eu fiz com vento contra na ida e o vento contra permaneceu na volta. Com isso a bicicleta não deslancha e a hora que você vai correr, em seguida, a perna está completamente travada. E mesmo diante das dificuldades, em momento algum eu pensei em parar. Eu falava, não, eu vou até o fim, esse é o meu objetivo. O ano passado, quando eu fiz essa prova em Pirassununga, eu fiz debaixo de chuva o tempo inteiro. E mesmo debaixo de chuva, eu falei, eu vou continuar, eu preciso terminar essa prova. E eu acho que isso é uma lição que nós passamos para a nossa própria vida, que existem dificuldades, muitas vezes nós temos alguns objetivos a curta, a média e a longa distância. E mesmo diante das dificuldades, nós devemos ir atrás dos nossos objetivos. Eu acho que o esporte, ele é muito legal porque ele se assemelha à nossa vida diária, aos problemas diários. Quanto tempo, Patrícia, você demorou para concluir a prova lá em Miami? Quase 7 horas. Quase 7 horas? Quase 7 horas. Então, assim, começou que horário? Olha, às 7h30 da manhã foi a primeira largada. Essa prova foram 2.500 pessoas. É maravilhosa, a estrutura que teve foi maravilhosa. Então, eram 2.500 atletas inscritos. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que no Brasil existe também essa prova, existe o Ironman em Santa Catarina e o 70.3, que é o meio Ironman, ele é realizado em Foz do Iguaçu e em Brasília. Mas você não vê mulheres de uma categoria muito acima, você não vê em grande quantidade.
E nos Estados Unidos, ao contrário, existe um grande estímulo ao esporte e o que chamou a minha atenção foram mulheres na categoria 70 a 74 anos. E muito bem, e elas terminaram a prova. Então eu acho que isso daqui é uma lição que começa do berço e ela se estende para a vida inteira, porque tem pessoas que acham que esse feito é algo impossível e não é. Então quando eu vi essas mulheres, eu acho que isso é um estímulo e tanto, é muito importante. Quanto tempo você treina para ser esta superatleta? Não é superatleta, é bem normal mesmo. Então assim, tem pessoas que fazem num tempo muito menor que o meu. Que eu comecei o triatlon mesmo aproximadamente 5 anos, mas não eram triatlons de longa distância. Então eu comecei com 750 de natação, 20 quilômetros de bicicleta e 5 quilômetros de corrida. Essas foram as primeiras provas. Depois eu passei para o triatlon olímpico. O olímpico ele muda para 1.500 de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida, para chegar no long distance. Mas o treinamento faz algum tempo já. Eu comecei inicialmente só nadando e depois para acompanhar o meu marido numa competição que exigia um nadador e 8 corredores, eu conheci o pessoal da corrida. Então que eu conheci a corrida faz aproximadamente uns 6 anos. Mas eu tinha muita dificuldade. Então para fazer um percurso aí de 3 quilômetros, eu achei que eu não teria condições. E os meus treinamentos eu comecei andando 250 metros, correndo 250. O negócio começou aí. E eu gostei muito do pessoal da corrida. É um grupo muito bom, muito unido. Realmente ele traz qualidade de vida, ele desestressa. E aquilo foi muito importante para mim. Aí o treinador, eu faço com um treinador aqui em Sorocaba que se chama... Você tem um treinador? Eu tenho um treinador, ele se chama Peixe. Chama-se Peixe Pro Assessoria Esportiva. Ele me sugeriu o triatlon, porque ele falou, você nada e corre, vamos começar o triatlon. E inicialmente eu fiz com uma bicicleta de mountain bike do meu filho. Por 1 ano e meio eu usei a bicicleta do meu filho e participava das provas. Só depois é que eu acabei comprando uma bicicleta speed para continuar fazendo. E aí eu senti a diferença também. E são várias mulheres e são mulheres mais ou menos na minha faixa etária. Você pega mulheres aí de 40 anos para cima que hoje são triatletas. E é algo de você se superar. Nós não competimos com ninguém. Você vai procurar fazer cada vez o melhor em relação aos seus próprios tempos. E eu acho que isso que é importante. Onde ocorrem os treinos, Patrícia, e qual a regularidade que você mantém com esse treinamento? Olha, quando eu estou em época mais intensa de treinamento, eu treino todos os dias. Sempre no horário do almoço, porque eu tenho o meu trabalho de manhã e eu tenho os meus plantões no período da noite e à tarde. Muitas vezes tem reunião, tem preparação de aula, correção de provas. Então tem que ser no horário do almoço, à noite e nos finais de semana. Então eu treino numa academia aqui em Sorocaba, a natação, e a corrida na rua, o ciclismo em condomínios fechados que estão sendo inaugurados, que não tem moradores ainda e que permitem a nossa entrada. E que dá mais segurança também. E que dá mais segurança, porque não existe muita segurança e nem muito respeito em relação ao ciclista, né? Verdade. E final de semana, em treinos mais longos, na estrada. Então nós pedalamos pelo acostamento, mas nunca sozinho, nunca você vai encontrar uma mulher sozinha, é sempre um grupo de ciclistas, né? Então tem toda essa estrutura aí que é dada pra gente. Infelizmente ainda os motoristas, né, não se acostumaram com esta realidade de que a bicicleta também faz parte do meio de transporte, né? Inclusive um meio de transporte extremamente rápido. Hoje eu vi uma reportagem aqui no próprio sobre cruzeiro. O intermodal, né? Exatamente. E então o que nós percebemos isso, além de ser extremamente saudável, porque as pessoas elas vão mudando o hábito de vida delas com isso, né? O desafio intermodal, um exemplo apenas para citar, um ciclista que saiu da Zona Norte junto a um motociclista, ele chegou até o ponto de chegada, que é em frente à oficina Grande Otelo, ali no Fórum Velho, chegou com 7 minutos e 21 segundos. Aliás, 7 minutos e 20 segundos o ciclista. E o motociclista chegou com 7 minutos e 21 segundos. 1 segundo de diferença entre um veículo e outro. Então, motocicleta e bicicleta ainda são os veículos mais rápidos, né, nesse desafio intermodal que a URB já vem fazendo, inclusive realizou já em 2011 também.
Patrícia, é prazeroso esse treinamento que você faz? Tem dias em que você não sente vontade de treinar? Sim. E toda vez que eu começo uma prova, eu falo assim, aonde eu me meti? Essa prova mesmo em Miami foi uma loucura, porque quando eu vi o número de inscritos, ele me trouxe inicialmente até um certo pavor, mas eu falei, eu cheguei só te interrompendo, foi uma oportunidade, né? Que teu marido foi para lá e você aproveitou. Sim, meu marido foi participar de um curso e eu percebi que na mesma época existiria essa prova 70.3. Então nada como aliar o útil ao agradável. E aí eu comecei os treinos e 2 amigos foram juntos comigo. Uma médica e um professor de educação física. A médica é a Elizabeth Mimura e o professor de educação física é o Sandro Tabosa. Ele já tinha feito essa prova 3 vezes e falou da beleza que era essa prova, de uma beleza indescritível, a cidade completamente plana e segura, além do que tem um respeito muito grande ao ciclista. Foi impressionante a estrutura, porque 2.500 atletas, era bonito até de você ver o número de bicicletas que tinham ali nas transições. Mas a hora que você vê aquele povo, você chega lá às 6h30 da manhã, a primeira largada foi às 7 horas, a minha largada foi exatamente às 7h31, são por ondas as largadas, então são categorias, eles vão largando essas ondas, eu acho que foram 25 ondas, porque era mais ou menos 100 pessoas em cada largada, foram 25 ondas aproximadamente de largadas, uma a cada 4 minutos. Então, quando eu começo a prova, no início é sempre uma sensação, né? Aonde eu me meti? Qual é o tamanho da loucura? Mas daí foi, a partir do momento que você cai na água, porque essa largada é dentro da água, então você pula de um pier e fica esperando. E a hora que começa, o que eu penso é nisso, não, eu vou terminar, eu tinha certeza. E é uma prova que passam assim aspectos da sua vida durante a prova. Então, esse ano eu perdi minha mãe, nesse ano. Então, assim, são coisas que você pensa na sua vida, conquistas, você pensa nos seus filhos, você pensa nos seus amigos, você pensa no seu emprego, tudo. Eu acho assim, é uma oportunidade, é um momento de reflexão mesmo. E a estrutura que tem. Mas eu confesso para você que uma das coisas que eu tive medo é o seguinte, é que você tem intensa vida marinha e por incrível que pareça, foi para mim uma superação muito grande, porque assim, não é que eu tenho medo, eu tenho pavor de peixe. Então assim, eu gosto de nadar onde eu não enxergo o que tem por baixo. Peixefobia. Peixefobia. E lá dava para enxergar tudo, né? Então é uma água extremamente cristalina. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que me superar. Porque mesmo que eu vá encontrar, eu não vou desistir de fazer. Então eu acho que mais uma vez mostra que é uma história de superação. Essa foi uma das dificuldades na prova? Sempre é uma dificuldade quando eu tenho que entrar na água em razão dos peixes. A primeira travessia que eu fiz foi na represa de Biúna. E eu não sabia nadar nesse aglomerado de gente, nessa coisa assim. A vida inteira eu nadei, mas eu nadava em piscina, então era diferente. E a primeira prova me deu um certo pânico. Então, quando eu vi aquele monte de gente, aquela coisa assim, você leva chute, você leva soco, é uma loucura largada. Me deu um certo pânico e eu saí da água. Então, foi a primeira. Depois, quando eu comecei a treinar, assim, me preparando realmente para as provas, eu acostumei a nadar em raia com muita gente, nadando com gente batendo pé na sua cara, assim, você vai nadando. Isso foi importante para mim, porque hoje eu não tenho medo mais. Eu largo na frente, independente dos outros querem passar, vão passando, você leva chute, tem gente que afunda a sua cabeça dentro d'água. Então tem alguns lances assim. Mas hoje eu aprendi com isso, então vai, e eu procuro sair da água o mais rápido possível. A bicicleta ainda é a minha maior dificuldade, até porque nós não temos um local exato de treinamento que você tem assim 100% de segurança, você convive com o risco, você tem uma estrutura que é preparada, então assim, sempre o treinador coloca pessoas para irem nos acompanhando, gente que vai de moto do lado, então existe uma estrutura, mas existe o medo também, você tem que estar sempre atenta para ver se não vai entrar um carro no acostamento, para ver se não tem nenhum carro parado no acostamento. Então existe. Então eu acho que a bicicleta hoje ela é uma das maiores dificuldades. Só que além de fazer esse treinamento na rua, eu tenho um rolo
que suspende a roda traseira da bicicleta e você faz o exercício na própria casa. Você vai colocando carga, você vai simulando como se você estivesse na rua. Mas quando você está na rua, você pega vento contra, você pega sol, é diferente. Então, e essa prova ela é diferente principalmente pela, digamos assim, grandiosidade. Então ela exige uma resistência boa para você conseguir fazer as 4 horas de prova. Você viu muitas pessoas desistindo da prova ou não? Olha, não é desistindo, mas ela tem um tempo limite para você fazer. Então, essa prova você pode fazer no máximo em até 8 horas. Depois de 8 horas, eles desligam os cronômetros. O que eu percebi é que tinha, assim, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas até com certo grau de obesidade fazendo essa prova. Nossa. E estavam indo muito bem. Você vê verdadeiros atletas que conseguem fazer a prova num tempo aí absurdo, mas o que eu gostei é que o esporte ele é extremamente democrático, basta querer. Querer, claro, que é através de um treinamento, porque você não faz uma prova dessa sem treinar. Chegar e falar, amanhã eu quero fazer esse tipo de prova, não tem condições. Qualquer pessoa pode fazer o triatlo? Qualquer pessoa, desde que procure a assistência correta, porque além do treinamento, eu procurei também auxílio médico. Então, durante todo o treinamento, eu fiz suplementação com vitaminas, eu tomava whey protein, nenhuma bomba, nada proibido, nada para que fosse melhorar o tempo, porque eu acho que daí você acaba caindo numa outra cilada. Algo que é para ter qualidade de vida, ele pode prejudicar a sua própria vida. Então, assim, tudo feito de forma correta. E procurar o médico, né? Porque, antes de mais nada, vamos avaliar coração, ver tudo que precisa aí. Fazer um check-up. Um check-up e a musculação, porque você tem que ter musculatura para não ter nenhuma lesão. E graças a Deus, até agora, estou intacta, não tem nenhuma, não. Você já recebeu o convite para ir para as Olimpíadas 2016, representando o Brasil? Não tem jeito, não tem. Não, eu já estou muito feliz de ter feito essa prova, quero fazer uma prova por ano. E o negócio surgiu porque eu fui acompanhar meu marido, que é maratonista, só que a maratona eu não tenho coragem ainda de fazer, porque são 42 quilômetros diretos, e é como eu falo, isso para mim é muito longe. Embora eu já fiz 6 meias maratonas, nenhuma maratona eu encarei ainda. Você se considera uma maratonista profissional ou amadora? Não, amadora. Pretende se tornar profissional? Não. E faço isso realmente por qualidade de vida, porque você tem um dia a dia extremamente estressante, seja com a sua casa, seja com o seu trabalho, com o próprio trânsito. Então, é algo que é recompensador, eu não posso nem falar, mas ele é muito bom mesmo. Muito bem, Patrícia. Deixando agora a característica atleta e essa aula que você nos deu sobre triatlo, muito bem, parabéns inclusive pela medalha conquistada lá, representando Sorocaba em Miami, neste mês de outubro, por que não? Tinha mais alguém do Brasil lá que você viu? Sorocaba? Olha, uma coisa que chamou muito a atenção, dos 2.500 atletas, tinham mais de 600 brasileiros. Verdade. E é muito engraçado, assim, é muito bacana, porque a chegada eles falam o seu nome e a cidade, o país que você veio. Então você só escutava Brasil, Brasil, Brasil. E eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos e ele até falava assim, ele mencionava, ele falava assim, viu, mas só tem brasileiro nessa prova? Então eu acredito que essa prova seja uma das provas que conte com o maior número de brasileiros. Entendi. Patrícia, você se disse maratonista amadora, eu pergunto a você, você tem algum patrocínio para fazer essas maratonas? E, complementando esta pergunta, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre a questão do incentivo do esporte no Brasil. Não, eu não tenho patrocínio nenhum. O esporte no Brasil, eu acho que ele é extremamente caro, porque tudo vem do bolso do próprio esportista. Você tem o esportista profissional que tem patrocínio, mas nós amadores não. E eu acho que nós não temos estímulo. Os meus filhos sempre nadaram, os 2 meninos, inclusive eram federados, eram da primeira divisão, e todas as vezes que eles faziam provas, era a mãe que precisava ir até a escola onde eles estudavam e explicar que eles estariam representando Sorocaba num campeonato brasileiro. E mesmo assim não existia um estímulo. E apesar de 2016 nós temos as Olimpíadas no Rio de Janeiro, eu não vejo estímulo, eu acho que precisa ser muito mais estimulado o esporte, como em outros países, porque
me chamou a atenção essa diversidade que eu vi numa prova fora daqui do Brasil, que você vê pessoas de todas as idades e de todos os tipos físicos. Inclusive nessa prova me chamou muita atenção uma senhora na categoria 70 a 74 anos. Ela podia ter tanto 70 quanto 74. Ela terminou essa prova num tempo excelente. Ela fez uma prova em 7 horas e 45 minutos. Para uma mulher que pode ter 74 anos, isso assim parece uma coisa impossível, mas mostrando que o treinamento vai permitir que a pessoa faça isso. E eu quero conseguir esse feito também, do mesmo jeito que essa senhora. Patrícia, hoje nós temos problemas graves com a juventude, como o apelo às drogas, a delinquência, enfim, tudo que já vem sendo discutido. Você acha que o esporte pode mudar o destino dessas crianças? Tenho certeza. E eu acho que o esporte ele traz foco, ele traz uma determinação. E você está tirando essa criança da rua, você está tirando essa criança das drogas e está colocando-a num ambiente extremamente saudável, porque ninguém vai procurar o esporte para se drogar, ninguém vai procurar um esporte para entrar para o mundo do crime. Como eu acho que tudo se melhora com a educação e com o esporte. Mas não é algo a curto prazo, é algo a médio e longo prazo, mas tem que começar. Bom, aproveitando a questão da educação que você acabou de citar, antes de entrarmos também nessa esfera da educação, conta para nós, Patrícia, por que você tem Panunzio no nome? Eu sou neta do Armando Panunzio. O Armando Panunzio foi meu avô-pai, porque a minha mãe faleceu no parto e eu fui criada pelos meus avós, o Armando Panunzio e a Neide Panunzio. Quando eu mencionei que a minha mãe faleceu esse ano, foi a Neide Panunzio. Ela morava comigo e então assim, eu sempre fui uma neta-filha e chamava de mãe e avô, porque eu tinha o meu pai vivo também. Meu pai faleceu em 96, era o Armando Panunzio filho. E o Antônio Carlos Panunzio é o meu tio, que é prefeito daqui de Sorocaba. Eu tenho uma família de políticos e eu leciono direito constitucional, eu falo muito de cidadania e às vezes eu me inflamo quando eu estou lecionando, porque eu acho que nós não podemos formar jovens alienados. Eu abracei o magistério superior justamente com a intenção de formação do jovem, não só informação, mas formação mesmo. Porque eu acho que o jovem ele não pode ir como ovelhinha aonde vão todos os outros. E eu falo muito para os meus alunos, vocês fazem parte de um percentual extremamente, digamos assim, privilegiado da nossa população, que são os universitários. Vocês devem pensar, vocês devem agir segundo as convicções de vocês. Então eu brigo muito com as noções de cidadania. Eu falo, não adianta nós criticarmos os nossos políticos e não existe uma proposta de mudança, não existe interação nenhuma. Uma vez eu escutei de um político uma verdade, que uma pessoa questionou um político e falou o seguinte: olha, o senhor só me procura de 4 em 4 anos quando é época das eleições. E o político respondeu, mas eu procuro de 4 em 4 anos. E você? Quando você me procura? Então, quando nós reclamamos das leis que nós temos, que são leis brandas ou são leis severas, não interessa. Como é que nós fazemos para mudar isso? Nós fazemos isso através de e-mails aos nossos deputados, aos nossos senadores. Nós precisamos nos manifestar. O Brasil, ele consagra na Constituição que o poder pertence ao povo, mas realmente pertence, e o povo exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Se alguém me representa, eu posso cobrar essa pessoa. É assim que eu vejo. E eu acho que o universitário ele tem obrigação de difundir esses conceitos para outras pessoas que não têm o mesmo acesso, principalmente o universitário do curso de Direito. Que inclusive você é coordenadora aqui na Uniso, na Universidade Sorocaba, do curso de Direito. Patrícia, hoje nós temos no país essa onda de manifestações, começaram em julho, e essa questão da insatisfação da nação. Quer dizer, ficou bem latente a insatisfação. Quando todos pensavam que estava tudo bem, as manifestações vieram a público e mostraram que a insatisfação imperava. Você acha que os brasileiros estão preparados para discutir os problemas brasileiros? Eu quero que estejam preparados para discutir os problemas brasileiros, mas eu quero que isso seja feito de forma democrática. Ainda ontem discutimos que a democracia é a melhor forma de governo existente. Então, aqui no Brasil, né, o que nós temos? Nós temos uma república
República quer dizer que o poder pertence ao povo, né? Então res publica, coisa pública, o poder pertence ao povo. E somos um Estado democrático de direito, ou seja, um Estado que está sujeito às leis. Então eu acho que essa é a melhor forma, mas isso tem que ter um envolvimento consciente e não de depredação nem de bens públicos e nem de bens particulares, que muitas vezes nós vimos as manifestações caírem para esse lado, onde pessoas foram agredidas, onde o patrimônio de pessoas particulares também foi, digamos assim, extremamente depredado, patrimônio público. Então eu acho que aí nós tivemos alguns excessos e eu acho que tem que ter responsabilidade. A Uniso tem o curso de Direito da Uniso tem um trabalho, uma atividade junto à comunidade. Fala um pouco sobre esse trabalho desenvolvido pela Uniso. Na verdade, a Uniso tem 2 trabalhos junto à comunidade. A Uniso é uma universidade comunitária, né? É uma universidade que pertence a todos nós. Não é uma universidade que tem um dono. E nós procuramos passar à nossa população e à nossa comunidade os trabalhos que devem ser realizados. Então a Uniso tem um escritório experimental de direito que se chama SAJU, que é Serviço de Assistência Judiciária. No primeiro semestre de 2013 foram realizados aproximadamente 1.300 atendimentos. Como é que funciona o SAJU? São professores que são advogados, que atendem os assistidos cuja renda não seja superior a 3 salários mínimos, junto com alunos. Eles atendem, então, possibilita que o nosso aluno participe diretamente do que está acontecendo. Ele pode ali, nenhum escritório de advogado, nenhum escritório de advocacia vai permitir que o estagiário participe desde o início do processo, atenda o cliente. E ali nós pegamos alunos desde o 3º período, para que eles percebam como é que as coisas funcionam. Então eles acompanham o professor em tudo. Eles vão à audiência, eles vão ao fórum, eles participam de todas as fases do processo. Para a hora que eles tiverem condições de assumir o próprio escritório, eles já saibam como é que funciona. E o SAJU, ele atende a área civil e a área de família. Família também é civil, mas é mais específico. Então eu acho assim, e não só na parte processual, mas na parte de orientação também. Agora, além do SAJU, junto com ele, funciona uma Câmara de Mediação e Conciliação, que também tem um professor. Esse professor é um conciliador, é também um advogado, e junto com os alunos ele tenta solucionar casos não para impedir o acesso ao judiciário, porque o acesso ao judiciário tem que ser sempre livre, desembaraçado, mas para, digamos assim, solucionar alguns casos sem o auxílio do Poder Judiciário. No sentido de que se você faz um bom acordo, um acordo que seja vantajoso para as duas partes, você acaba tirando um pouco de serviço do judiciário, que nós sabemos que está extremamente sobrecarregado nos dias atuais. É verdade. Patrícia, nós já estamos chegando ao final do programa e, para encerrar, como está a profissão do advogado hoje? Temos muitos cursos de direito, é verdade. Sim. Há campos de trabalho para tanta pessoa sendo formada neste mercado? Olha, vai depender de cada um. Eu vejo um grande campo na área do direito, mas não só nas áreas tradicionais. Eu acho que hoje nós precisamos partir bastante para a conciliação, nós precisamos a mediação, e o profissional, ele precisa se reinventar, ele precisa, digamos assim, superar as suas deficiências. Eu acho que algo que muitas vezes se passa é que você fazer um curso universitário muda a sua vida. Não muda a sua vida, vai depender do seu empenho. Então, o curso de Direito é um curso que você tem 5 anos para concluí-lo. Na verdade, esse prazo ele pode ser aumentado em até 7 anos e meio. A pessoa tem no máximo 7 anos e meio para concluir o curso de Direito. Mas após a conclusão de todos os créditos, a pessoa precisa prestar o exame da OAB. Então, isso mostra que ele tem que fazer uma faculdade com extrema dedicação desde o começo. Isso exige esforço, isso exige leitura. E o que nós percebemos é que em algumas situações o aluno tem uma certa dificuldade, uma certa resistência em relação à leitura. E isso não pode acontecer em relação ao profissional do direito. Muito bem, Patrícia. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Vida Público e também chamar a atenção dos telespectadores que você não veio sozinha, você veio acompanhada, né? Sim, Quem eu trouxe o Caio Piscinin, que é o presidente do Centro Acadêmico da Uniso,
que é um jovem extremamente atuante. Então, através dessa parceria com o centro acadêmico, o curso realizou esse ano aproximadamente 3, 4 palestras todos os meses. Ele batalha por convênios, por outros estágios. Então, nós fomos até a prefeitura, nós viemos aqui até o Jornal Cruzeiro do Sul também, fomos atendidos pelo seu Laelson Rodrigues. Então eu acho assim que tudo isso também é mérito dele, e eu pedi ao Caio que me acompanhasse hoje para que futuramente também venha aqui Com até certeza. o Vida Pública, porque ele é um jovem extremamente atuante. Eu acho que esse tipo de exemplo tem que ser mostrado a outras pessoas. Patrícia, obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Muito obrigada. O Vida Pública de hoje conversou com a professora universitária Patrícia Andréa Panunzio Maranzano, coordenadora do curso de Direito da Uniso e triatleta. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br e na TV Com, canal 7 da NET. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.